A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica que estamos estudando esse trimestre, que é acerca de Ruth. Estamos concluindo o trimestre com o livro de Ruth. 4 capítulos, 4 lições, vamos para a lição de número 11, que é o segundo capítulo do livro de Ruth. Está inserido no segundo capítulo do livro de Ruth. E o título da lição é Ruth encontra Boaz. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos. E os objetivos dessa lição o primeiro é conhecer os temas relativos à cultura do povo de Israel nos seus dias primitivos. Conhecer os temas. Segundo, é identificar as etapas da vida dos personagens até chegarem ao propósito de Deus. E aqui, identificar as etapas da vida dos personagens, nós temos que nos inserir, nós temos que nos tornar coadjuvantes, né? Atores também ali, entrar nessa história. Porque aqui, como no livro de Ruth, aqui nós vamos ver o tipo, né? A tipificação de Jesus, a tipificação do Espírito Santo, a tipificação do pecador, da igreja. Então nós temos que identificar esses tipos inseridos em cada história, em cada livro da Bíblia. Que é isso que Deus quer nos relatar para nós entendermos. É daqui que sai a compreensão. E o terceiro é reconhecer a providência divina nos afazeres comuns da vida. Em todos os nossos afazeres, todas as nossas tarefas, a gente reconhecer a providência de Deus, né? Uma curiosidade acerca dos livros do Pentateuco, do Antigo Testamento, aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco é penta, é 5. Os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro livro é Gênesis, que quer dizer em princípio, e não no princípio, como está escrito lá no primeiro versículo. É em princípio. O segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico, o quarto é Número e o quinto é Deuteronômio. Olha só o que quer dizer esses nomes. Gênesis, em princípio. Êxodo, nome. Ele nos chama pelo nome, através de Levítico, que significa e ele chamou. E ele chamou pelo nome em princípio. Números, do deserto. Número significa no deserto. Deuteronômio, palavra. Então observe, em princípio, ele nos deu o nome, nos chamou por esse nome, nos chamou do deserto e nos deu a palavra, que é Cristo. Que a palavra é o verbo. Amém? Pois bem. O textuário da lição vai dizer: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa, a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar a refúgio. Ruth 2,12. Aqui Boaz está falando com Ruth. A verdade prática diz: a providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas. E é assim que podemos ver que a graça de Deus tem um rosto humano. A graça de Deus tem um rosto humano quando o Senhor envia um anjo para nos socorrer, para nos entregar uma bênção. Ele mesmo vem tipificado de anjo, né? O triuno, o 3 em 1, que é Deus, ali visitou Abraão, ali na tenda dele, quando ia de juízo para Sodoma e Gomorra. Abraão viu 3, mas na realidade era Deus triuno que estava ali. E assim várias vezes, várias passagens bíblicas e na nossa vida também,
a graça tem um rosto, uma pessoa que o Senhor levanta ao nosso lado, que a gente nem conhece, para nos ajudar, para nos socorrer, ali é a mão do Senhor. A introdução vai dizer, o novo episódio da história, contado no capítulo 2 de Ruth, é carregado de eventos surpreendentes, que começam com a apresentação de um novo personagem. A decisão de Ruth de ir ao campo para respigar a faz correr risco, mas lhe abriu muitas possibilidades, né? Como tudo na vida. E ela encontrou quem lhe favorecesse, quem lhe redimisse, colheu alimento, fez amizade, adquiriu status sob as asas do Deus de Israel. Ruth recebe uma porção da paga por sua lealdade a Noemi, por meio do seu benfeitor Boaz. Ruth 2, de 8 a 12. Um novo dia trará novidades, né? Essa é a introdução à nossa lição. Pois bem, o primeiro tópico da lição vai dizer o encontro casual. Quando Noemi e Ruth resolvem voltar para Belém, para a casa do pão, saindo de Moabe, certamente, pelo que a gente entende aqui, Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Certamente aqui tá entendido que Ruth já conhecia a lei de Deus acerca do órfão e da viúva, para aqueles que tinham campo, para aqueles que tinham lavoura, né? Que poderia a pessoa entrar no campo e colher as espigas caídas, aquele que tivesse no chão. Então ela tinha conhecimento disso, porque foi ela que foi até Ruth e falou isso. Então aqui eu creio que Ruth, né, Elimeleque e Ruth já tinham ensinado a elas, e tinha ensinado a Noemi também, a Orfa, se tivesse vindo, né, como é que é a lei de Deus em Israel. Aqui um novo dia surge para as duas viúvas. Noemi fala sobre um parente de Elimeleque, Boaz, que terá um papel importante na história. Então Ruth, ela fala com a sogra, e aí diz: eu vou recolher, assim como tu me ensinou, vou entrar no campo, e aí entre as gavelas, entre as fileiras, entre as fileiras de trigo e de cevada, atrás dos ceifeiros, eu vou colhendo aquilo que cai no chão, porque tu me ensinou que é assim que funciona, é assim que Deus ordenou ao povo para que o necessitado, a viúva e o órfão não padecesse de fome. E ela foi. Não conhecia ninguém, e viu, entrou no primeiro campo que apareceu. Quando ela entra nesse campo, que ela começa a colher, é um encontro por casualidade. Ela se foi, chegou e apanhava após os segadores, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ela não sabia. Então ela está ali colhendo, né? Fazendo o que a lei determina, e a lei determina lá em Levítico 19, 9 a 10, e Deuteronômio 24, 19, que Deus, ele fala para o seu povo, quando entra na terra que Deus jurou dar, né? Deus jurou dar à descendência de Abraão, e disse: olha, quando vocês estiverem colhendo, vocês não colham nos cantos das suas roças, das suas terras, e quando vocês estiverem colhendo e as espigas caírem das suas mãos, não voltem atrás para pegar. Deixem no chão para que o estrangeiro, o órfão ou a viúva venham colher para se manter. Então isso era o cuidado de Deus, das pessoas irem até a roça, mesmo não sendo dela, para colher, e não simplesmente ficar esperando, né?
Ela tinha que ir lá no campo, mesmo sem ser dela, mesmo sem ter plantado, e ela teria pão. Essa é a lei de Deus, né? Então aqui se cumpre, e aí Ruth está colhendo e entra num campo, quando depois fica sabendo que esse campo é de Boaz, é de um parente do seu sogro. No terceiro subtópico, Boaz conversa com o encarregado. Boaz chega para visitar o seu campo, para ver como é que está o serviço, ver como é que está a colheita, e conversa com a pessoa que ele designou para gerenciar a sua fazenda, a sua roça, a sua lavoura. E aí ele está conversando ali com o responsável, né? E aí ele pergunta e ele respondeu o servo. Ele diz, quem é aquela jovem, quem é aquela donzela? E o servo e o seu encarregado responde, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ali, à primeira vista, Boaz já fica encantado, né? Com a beleza da jovem, com a presteza dela, com o cuidado. Ele também já estava sabendo, né? Praticamente a cidade de Belém já estavam sabendo do retorno de Noemi, o que havia acontecido, porque eles eram bem conhecidos, eram da família de Judá, e ele já tinha tomado altura, né, do que havia acontecido. E aí ele chega e fala com o seu encarregado. Aí aqui veja o segundo tópico, que Boaz diz, Boaz trata bem a Ruth. O segundo tópico da lição diz, Boaz trata bem a Ruth. Boaz conversa com Ruth, né? Depois de conversar com seu encarregado, ele agora vai conversar com Ruth, então disse Boaz a Ruth, ouve minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Então Boaz já recebe ali como uma serva, né? Ali como uma funcionária. Então Boaz falou atenciosamente com Ruth e a tratou de minha filha. A partir daquele momento, ela estava autorizada a rebuscar onde quisesse. E ele ainda deu ordem aos seus servos que não lhe trocassem de campo. Ruth ficaria na companhia das servas e, se fosse trabalhar com outro campo, que fosse com elas. E foi assim que sucedeu, até finalizar a colheita da cevada e do trigo. Lembrando que a cevada é a primeira colheita de Israel, né? A primeira cultura. Nessa época, a cevada praticamente nascia por si só, era nativa. E aí o trigo é que era plantado, né? Aí quando eles iam colher o trigo, a cevada já estava madura primeiro, eles começavam pela cevada. Cevada era conhecida em Israel como pão do pobre, por ser uma planta praticamente nativa, um cereal, e todos tinham acesso. Mas logo após o término da colheita da cevada, o trigo já estava pronto. Então aqui Ruth participa das duas colheitas, da cevada e do trigo. E Boaz, ele fala para os seus encarregados, o seu encarregado, né, para as suas servas, para receber Ruth como uma serva. E aí ele ainda orienta para eles cuidarem bem dela, beber onde eles bebem, né? Ali já sendo praticamente de casa. O segundo subtópico fala, convida Ruth para o almoço. À hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobejou, e ainda sobrou o que ela levou para sua sogra. E aqui, como nós estamos falando de tipo, de antítipo, aqui é um tipo de ceia, apontando para a ceia do Senhor. Aqui está apontando para a Páscoa e depois para a ceia do Senhor. Boaz aqui é um tipo de Cristo, tipifica Jesus.
E Ruth tipifica o pecador, aquele que não tem direito, aquele que não pode assentar à mesa. Porque a mesa da ceia não é para quem acha que é digno, não é para quem acha que merece. É isso que acontece muitas vezes na igreja, na hora da ceia. Muitos crentes deixam de cear por falta de ensino. Quando ele deixa de cear, ele tá praticamente autorizado a cear justamente porque ele se achou indigno. Quando a pessoa está no culto de ceia, e ele certamente, na maioria das vezes, o que acontece, ele nem sabia que era culto de ceia, se ele soubesse ele nem tinha ido, que é assim que acontece. Mas no momento em que que a mesa está posta e que começa a servir o pão e o cálice, e ele diz, eu não sou digno, eu não vou participar. Nessa hora ele se qualificou para participar, segundo o que Jesus ensinou. E é quando as pessoas ficam de fora, é quando se qualificam para participar. Lembra do publicano e do fariseu? Jesus quer que aqueles que participem da mesa é aqueles que são verdadeiros. É aqueles que chegam para Jesus e dizem, eu não sou digno, eu não mereço. Essa mesa ela não é para mim, assim como o filho pródigo. Né? Por que o filho pródigo continuou sendo filho e foi aceito pelo pai? Então aqui está tipificando a ceia do Senhor. E muitos estão ficando de fora da ceia do Senhor. Para lembrar até que ele venha, estão ficando de fora. E os que ficam sem ceiar são justamente aqueles que estão aptos para ceiar. Porque foram verdadeiros, eles diziam, nessa mesa não é para mim, eu não mereço. E é quando na verdade eles não participam. E aqui Ruth, ela não era israelita, ela não fazia parte do povo de Deus, ela era uma estrangeira, era viúva, era mulher. Então aqui, se você olhar, você é tudo contra ela. Mas ela não foi reivindicar nada, ela estava apenas cumprindo a lei de Deus, rebuscando as espigas caídas, se colocou no lugar de escravo, no lugar de servo, se humilhou. E aí é nesse momento que você está apto a cear. E foi o que aconteceu. E quem serviu ela não foi um servo de Boaz, não foi aquela pessoa que toma conta do campo de Boaz, o seu gerente, né? Com quem ele conversou quando chegou, né? O responsável pela roça ali, pela fazenda. Não, quem serviu foi o próprio Boaz, tipificando Jesus. Foi Jesus quem serviu na ceia, e é ele que vai servir quando vier buscar os vencedores. É ele que vai servir. Pois bem, o terceiro e último ponto do segundo vai falar sobre a orientação de Boaz aos servos. Olha só o que ele diz. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, olha, ela vai continuar colhendo, né, as espigas caídas, mas deixa ela colher também entre as fileiras, né, plantadas. Pode deixar ela colher entre as fileiras, ela não precisa estar só atrás, não, deixa ela à vontade. E outra coisa também, deixa ali sem querer querendo, e deixa escapar da mão de vocês também, para ela pegar. Não peguem, não colha e coloca dentro do seu cofo, dentro da sua cesta, mas vocês colhem e deixa cair de propósito para que ela aumente, para que ela recolha mais. Então isso foi o favorecimento.
Uma outra tipificação da palavra de Deus aqui, que Jesus faz, que a palavra de Deus nos garante que Deus faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Qual era a lei? A lei é que você ia atrás dos segadores e ponhando aquilo que caía que tinham caído por acidente da mão dos segadores. Mas aqui Boaz diz o seguinte: deixa ela colher entre as gavelas, que não era parte da lei, e também vá derrubando, além de cair, que cai por acaso, mas também de propósito vocês vão derrubar também, vão jogar, deixar no chão para ela pegar. Então isso é fazer muito mais do que aquilo que está na lei, né? Tem a lei, tem a regra e tem as exceções, né? Pois bem, o terceiro e último ponto vai falar sobre o relatório do dia. Ruth faz relatório a Noemi. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara do almoço, depois de fartar-se, e tirou e deu à sua sogra. No fim daquele dia, Ruth retornou à cidade com tudo o que colhera sobre os ombros. Ela colheu a cevada, teve que debulhar, né? Teve que bater, e aí já levou só os grãos para casa, né? E ela, chegando, levou também ali do que sobrou, que ela comeu, que se fartou, e o que sobrou ela guardou e levou também para Noemi. Então aqui nós vimos o cuidado de Ruth, não pensou só nela. No momento que ela estava naquela mesa farta, certamente ela lembrou da sua sogra, que não estava com essa mesma fartura em casa. Mas ela, dali do que ela comeu, ela lembrou e levou para casa, além do que levou o resultado do trabalho. O segundo subtópico fala a conversa de Noemi e Ruth. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor. Quando Ruth conta de quem era o campo que ela tinha colhido, ela diz o nome do proprietário, aí Noemi vai e diz: bendita seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe Noemi: esse homem é nosso parente, chegado, e é um dentre os nossos resgatadores. Ele pode ser um remidor, pode ser um resgatador, ele é um parente próximo. Ali, Noemi fazendo alusão à lei do levirato, né? Que quando morre o irmão, quando morre o marido, o irmão o seu cunhado deve assumir a mulher, sendo casado ou não. Isso aconteceu com Judá, né? Com os 2 filhos que casou com Tamar. E quando Gênesis 38, 6, e aí é a lei de Deus. Deus dá essa lei também. Quando um homem se casar e não tiver filho e morreu, o irmão dele deve assumir a viúva para que tenha um filho, e esse filho ser primogênito daquele que faleceu. E essa lei estava continuando, e aqui aconteceu. E Noemi, quando viu que Boaz era um parente próximo de Elimeleque, ela voltou a acender a esperança. E podemos ter um remidor, apesar de Boaz, aqui pela idade, já ser um senhor, né? Já da idade já avançada. E Ruth, ali pelo que a Bíblia não diz, mas ela devia estar ali entre os 25 a 30 anos, 30 e poucos anos. E Ruth, ela chega a colher 13 quilos de cevada, cerca de 22 litros. Isso era acima do que um trabalhador podia recolher. Por quê? Porque ela foi liberada a colher entre as gavelas, e também Boaz deu ordem aos seus ceifeiros que derrubasse, que deixasse cair de propósito, ou seja, isso fez com que ela recolhesse muito mais. O equivalente ao salário da metade de um mês, ela colheu num dia por conta desse favorecimento.
Então Ruth faz esse relatório. E aí no segundo tópico aqui, a conversa de Ruth com Noemi. Noemi fala que ele pode ser um remidor, pode ser um resgatador. Percebendo a mão de Deus, Noemi fez uma oração pedindo ao Senhor, o justo juiz, que recompensasse aquela pessoa pelos seus atos de bondade. Ruth responde que havia trabalhado na parte do campo que era de Boaz. E aqui, de novo, Noemi pede uma específica bênção ao Senhor sobre Boaz. Reconhece que Jeová não deixou a sua benevolência para com ela e Ruth, nem para com os maridos e filhos já falecidos, né? No sentido de suscitar um resgatador, né? E aqui, e diz que Boaz era merecedor de uma recompensa. A providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas. E é assim que podemos ver que a graça de Deus pode se apresentar como um rosto humano, né? Então, o que elas estavam vendo aqui através de Boaz, num rosto humano, numa ação humana, era justamente o que Deus faz. Ela estava vendo Deus na vida ali, na pessoa de Boaz. Estava vendo Jesus como resgatador, como remidor. E é isso que nós falamos no início da lição. Nós temos que entrar no texto para nós nos identificarmos, fazer parte do texto para identificar o tipo, o antítipo, para que venhamos a compreender o que Deus está nos falando. O terceiro e último ponto fala o fim da colheita. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega de cevada e do trigo se acabasse, ou se acabou, e ficou com sua sogra. A conversa entre a sogra e sua nora se mantém animada. Ruth conta a Noemi que Boaz lhe deu até mesmo permissão de continuar respigando ali até o fim da colheita. A pronta reação de Noemi foi de concordância e reforçou que, ficando na companhia das servas de Boaz, estaria protegida. Tanto Noemi como Boaz demonstraram atenção de proteger Ruth. Assim foi feito. Ruth permaneceu junto das servas de Boaz no campo de cevada até terminar a colheita. O tema da colheita está presente nos dois primeiros capítulos de Ruth. O primeiro com o começo da colheita e o segundo com o término da colheita. Começo da colheita da cevada e o segundo com o término da colheita do trigo. E aqui nós vimos aqui o agir de Deus. Deus humanizado através de Boaz. Assim como acontece até hoje. Para nós estarmos atentos, estarmos alerta, porque o Senhor sempre está cuidando de nós, colocando alguém ao nosso lado, né? Como que ele diz aqui na verdade prática, está inserido aqui no final do segundo tópico do terceiro ponto, que diz que a providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas. E é assim que podemos ver que a graça de Deus tem um rosto. E nós podemos ver isso, para não sermos ingratos, para nós vermos, contemplarmos o rosto de Cristo, da graça de Cristo nas pessoas. E que as pessoas contemplem também esse rosto de Cristo, essa graça de Cristo em nós. É essa que nós devemos aprender, tirar da lição. Aqui nesta lição, compreendemos aqui que Deus levantou um resgatador, preparou uma mesa e trouxe a sentar nessa mesa quem não era digno, quem não podia, quem não tinha direito. Assim como nós explicamos acerca da ceia. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, tenha uma boa aula.